mesmo sistema, gravo as aulas, depois disponibilizo lá no canal para que vocês possam acessar todas as aulas, elas estarão gravadas lá e fica lá no canal do YouTube e eu postarei o link na disciplina também. Exatamente como a gente fez no semestre passado. Alguém não foi meu aluno no semestre passado, pessoal? Todos foram meus alunos? Bom, então vamos lá. Vocês fizeram comigo geologia. Teoricamente, todos fizeram geologia semestre passado. Então, como é que funciona? Vamos contar um pouco de história antes de começar. História das disciplinas. Então, nós temos, na sequência, a geologia. A geologia, ela abre as portas. É uma disciplina introdutória. Depois de geologia, você vem para fundamentos de mecânica dos solos. Ou, para nós, solos 1. Depois vem a solos 2, que é fundamentos de mecânica avançada dos solos e obras de terra. Solos 2, ok? Depois dessas duas, nós vamos ramificar. Nós vamos para a parte de estradas, projeto de estradas e pavimentação, a qual usa os conceitos que a gente vai ver principalmente em mecânica dos solos 1, e vamos para fundações e obras de terra, né? Fundações aonde também iremos usar conceitos de solos 1 e solos 2. Tá? Então, ou seja, geologia, a gente estudou o quê? Nós vimos no geral, no contexto amplo da disciplina, a geologia em si. Nós vimos como é a formação dos solos, os tipos de solos. Nós vimos bastante coisas interessantes, e vimos também uma parte de hidrologia, mas de forma mais geral. Agora, nós vamos analisar o comportamento entre essas partículas de solo. Por exemplo, granulometria, né? Analisar a distribuição granulométrica dos nossos grãos, dos nossos agregados ali, do nosso solo, o tipo, a formação, o comportamento em relação à água, as características, as peculiaridades do solo argiloso. Aí a gente entra num conceito de plasticidade do solo, ou seja, que nada mais é que medir quanto este solo se deforma. Por que é importante? Vamos lá, vamos voltar no nosso link inicial. Eu falei que ela dá base para quem? Estradas e pavimentação, e falei sobre fundações. Nas estradas e pavimentação, funciona da seguinte forma: eu tenho o solo e eu tenho dois tipos de pavimento: flexível e rígido. Rígido é o pavimento de concreto, flexível é o pavimento de asfalto. Tá? Então, o que é o determinante, no nosso caso, do pavimento flexível, nosso pavimento de asfalto? O determinante muito importante é o comportamento do solo, a resistência à aplicação de cargas que este solo possui. Tá? Então, se eu tenho um solo argiloso, ele tem uma tendência, nós vimos isso em geologia, a aglomerar, a formar partículas com água agrupadas. E aí o que acontece? Quando passa um certo prazo lá, choveu lá, ele formou aquela bolha e tudo mais. Aí nós temos um período lá sem chuvas. Esta água vai sendo evaporada, ela vai sumindo. O solo fica aquele monte de vazios. Opa, vazios. Outra coisa que eu preciso calcular para os solos. Nós calculamos nessa disciplina. Então, eu tenho a formação desses vazios, aí passa o veículo sobre o asfalto e ele faz o quê? Você já deve ter observado sobre o asfalto
sem terra nem nada em volta, né? Mas ele tem lá tipo uma areia, um material pulverulento, grãos bem finos soltos sobre o solo, sobre o pavimento. E isto significa o quê? Solo com característica argilosa, que foi utilizado na base do pavimento. A estrutura de solo é chamada de base, tá? E aí, o que acontece? Nesta camada de base, onde é aplicado a carga, ela se deforma. Por quê? Porque ela não possui capacidade de suportar, por ser um solo argiloso. Vai estourar e formar aquilo que a gente conhece vulgarmente como panelas no asfalto. Então, ele estoura e forma panelas. Tá? Então, ele estoura e forma panelas. Abre buracos na malha de asfalto. Então, esse buraco que formou na malha de asfalto foi resultante de um problema ocasionado no solo. Aí eu vou para fundações. Em fundações, eu tenho um fenômeno muito conhecido, vocês já viram ou já ouviram falar milhões de vezes, é caso clássico da literatura, a Torre de Pisa, que o solo deformou, né? Aquele solo argiloso deformou e a estrutura recalculou, ou seja, ela cedeu, ela baixou uma parte ou partes dela, gerando recalque. Porque o solo era argiloso. Então, a característica do solo me define o tipo de estrutura de fundação. Ou ela vai ser rasa, né? Ou seja, quando eu tenho um solo arenoso, eu posso jogar a carga direta sobre o solo porque ele resiste, ou ela vai ser indireta ou profunda. Eu tenho que jogar para estacas que vão transmitir a carga para uma parte mais estável. Então, eu dei exemplos e formamos o nosso link, tá? Saímos da geologia, pegamos solos 1, solos 2, e aí pavimentação e fundações. Então, nós correlacionamos as 5 disciplinas que vocês terão no curso e que possuem link com esta disciplina. Daí vocês veem a importância. Então, quem for para a área de pavimentação, essa disciplina é fundamental. Para quem for dimensionar a parte de estrutura, essa disciplina é fundamental. Ah, professor, eu quero ir para a parte de orçamento, planejamento de obra. Ok, você vai planejar e vai orçar uma obra sem ter uma noção do que é o solo do qual vai ser executada a obra, que você vai calcular. Boa sorte! Sem o conhecimento básico de mecânica dos solos 1 e 2, você vai ficar com o teu orçamento meio perdido, porque qual a melhor solução de fundação? Ah, mas isso já está no projeto, ok? Mas por estar no projeto significa que é a melhor? Né? Então, toma cuidado com esse conceito. Ah, professor, mas eu vou executar a obra. Parabéns para você. Chegou para você executar na tua obra algo que você está vendo que não é cabível. Como assim, professor? O cidadão que fez o projeto estrutural, ele não se ateve a detalhes do solo e dimensionou uma estrutura da qual não é adequada para as cargas das quais estão previstas no teu solo. Então, você está com uma estrutura que está em desacordo com aquilo que é a necessidade. E você está executando a obra. Ah, mas aí é culpa de quem projetou. É verdade, mas vai dar problema na obra. Você executou e você vai estar envolvido no processo. Então, ter este conhecimento, ele é muito importante. Não necessariamente você precisa aprender a calcular tudo. Hoje em dia, os softwares já trazem todas as aplicações matemáticas, etc., que vocês precisariam entregar, pessoal. Está bastante evoluído isso. Mas a pergunta é outra.
O software vai fazer tudo para mim, então eu não preciso fazer nada. Errado. O software vai calcular. Os resultados do software, eu sempre digo isto. Você dá dados, o software te dá resultado. Você dá dados ruins, o software te dá resultado ruim. Tá? Então, a interpretação e a análise pega por aí. Ok? Alguma dúvida sobre a disciplina, como é que ela se encaixa no nosso contexto? Não, professor. Beleza. Opa, tem gente só aceitando o coleguinha de vocês. Então vamos lá, pessoal. Então, dentro da nossa disciplina, nós vamos estudar as nossas 4 unidades, modelo clássico, que vocês já conhecem, divididos em sessões, tá? Serão 12 sessões. Na primeira, a gente estuda a formação do solo, que a gente vai analisar como é formado, as características do solo brasileiro, o tipo. Na segunda, já inicia a parte que eu falei de cálculo, porque a gente entra em tamanho das partículas e plasticidade dos solos. Então, quando a gente fala de tamanho das partículas, eu estou falando de estudo e análise de granulometria, tá? Então, nós estaremos trabalhando com granulometria. Eu vou estudar todas essas particularidades. Granulometria, pessoal, aqui vale um adendo bastante importante. Quando a gente fala sobre concreto, e nós falamos também de granulometria, curva de distribuição, é a mesma coisa, tá? Evidentemente que aqui nós trabalhamos com granulometria aplicada a solos. Lá em materiais, nós falamos de granulometria aplicada ao quê? Aos agregados, que é areia e a brita. O detalhe é, areia é um tipo de solo. A gente já sabe isso, a gente já aprendeu essa característica da areia. A gente sabe que ela é um tipo de solo, tá? Mas a distribuição geométrica e granulométrica que vocês têm em solos é igual à conceituação de materiais. Tá? Beleza. Dito isso, a gente vai para 1.3, ensaios de determinação do tamanho de partículas e a plasticidade do solo. A plasticidade do solo é nada mais que determinar a sua trabalhabilidade. Quando a gente fala em plasticidade do solo, alguém eu acho que está com o áudio aberto. Quando a gente fala da plasticidade do solo, estamos falando da trabalhabilidade. E aqui é a parte onde toda criança feliz um dia já estudou esse conceito. Como assim, professor? Toda criança feliz, hoje em dia as crianças são criadas dentro de apartamentos, com videogames, e não têm contato, por exemplo, com terra. Nunca fizeram ali um bolinho de barro ali, nunca brincaram, nunca moldaram nada no barro. Então, esta atividade de moldar, e quanto o solo permite ser moldado, é a plasticidade do solo, tá? Que nós vamos estudar. E aí, nós entramos em índices físicos. Eu acabei de falar, citando o exemplo da estrada, que eu tenho a minha base e eu tenho lá vazios, espaços vazios. Então, eu tenho água, solo e os espaços vazios ou ar, né? Então, eu vou aprender a classificar esses índices e a classificação de solos baseados nos índices. E os ensaios de índices físicos e a expansibilidade do solo. O que é expansibilidade do solo? Tem de importante para mim? A expansibilidade do solo, ela é importante por quê? Porque ela trabalha o conceito que a gente acabou de
retratar em relação ao comportamento do solo quando se aplica carga. Então, quanto maior a deformação que esse solo sofre, pior será para aplicá-lo na engenharia. Então, não é um solo interessante para uso em engenharia, um solo com alta expansibilidade, com alta deformação. Então, a gente aprende a verificar e a medir esta expansibilidade. Na verdade, se a gente pegar da 1.2 em diante, a gente só está falando de cálculos. E aqui a gente entra em compactação do solo, na unidade 3. Compactação do solo. Vamos lá. Vamos pensar como é que funciona, voltando para 2 exemplos, dentro de estradas e dentro de construções, de edificações. Eu quero fazer o piso, o contrapiso de um barracão. Eu fiz lá um barracão pré-moldado e quero fazer esse contrapiso, esse piso. Fazer o contrapiso e o piso. Ok. E aí eu tenho uma outra situação, um prédio do qual nós vamos fazer a parte de garagem. E eu quero fazer o meu piso lá na garagem. Beleza. E nós temos ainda uma outra possibilidade, uma obra de terra, né? Eu tenho lá um aterro, eu fiz um aterro e preciso verificar a compactação daquele terreno para ver se ele ficou legal. E eu tenho também a execução da rodovia. Eu fiz a rodovia, tudo bonitinho ali, e eu preciso verificar como é que está a compactação do solo. Então, reparem, 4 obras distintas, 4 obras abordando o solo e a sua compactação, ou seja, capacidade de compactação. Então, eu preciso saber se eu consigo realmente compactar esse solo. É a primeira coisa. Então, por quê? Porque eu não tenho como compactar um solo que esteja com um índice muito elevado de argila, que não me permita compactar e agregar. Ou seja, compactar o solo é aproximar os grãos de solo sem que fique com muita umidade retida, ou seja, um índice baixo de umidade retida. Então, a compactação de solo, nessas 4 aplicações, o que vai resultar se eu não tiver um bom cuidado? No aterro, eu vou ter o colapso do próprio aterro, né, deformando. No contrapiso, nas 2 obras que a gente citou de contrapiso, eu vou ter problemas onde vai ceder a camada de piso e vai danificar com a passagem de veículos. Na estrada, eu vou ter a deformação do meu pavimento, comprometendo a vida útil do pavimento. Então, veja que a compactação, a importância, e a gente estuda todos os parâmetros e índices que determinam a qualidade da compactação que nós realizamos, se ela é uma compactação de boa ou de má qualidade. Vai depender de como nós iremos estar fazendo esta compactação. Então, a gente vai ver na 3.1 os princípios gerais da compactação, tudo como é feito. Nós vamos ver a compactação no campo, como é que é feito, quais são os índices. Eu vou trazer bastante imagens ilustrativas de obras, detalhes, cuidados, isto durante toda a disciplina. O ensaio Proctor para determinar, e nós vamos falar ainda sobre alguns outros índices, por exemplo, o ensaio Califórnia, para determinar toda essa parte de compactação e qual que ele tem a ver, a correlação, todo o estudo de solos necessariamente.
Água no solo. Aí a gente não podia faltar a água. Por que água no solo? Pessoal, nós já estudamos e já vimos a água como recurso hídrico. Só que também nós vimos a influência da água no solo, só que agora nós vamos analisar sobre outra ótica. Nós vamos analisar a correlação física, tá? Então, fisicamente, como é que a água se comporta no solo? O que que ela exerce, o que que ela faz, o que que ela causa no solo? Dentro disso, a gente faz o estudo da água no solo, o fluxo da água e a sua condutividade hidráulica. Então, esses são os conteúdos que a gente vai abordar na disciplina de solos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ô, Jefferson, essa aula não pede aula em laboratório, não, né? Na verdade, ela tem aula em laboratório. É uma aula bastante simples em laboratório, no qual nós fazemos o ensaio de granulometria e depois o ensaio de plasticidade. Então, é uma aula só que a gente faz esse conjunto de ensaios. E nós vamos fazê-la em novembro. Então, a gente vai... até lá, a gente tem que se preparar, porque não existe material no laboratório para isso. Como assim, professor? E é claro que não tem. É solo. A gente vai ensaiar solo. Logo, a gente vai ter que fazer o quê? Levar amostras de solo. Né? Então, eu sempre divido em grupos, até tem um caos para contar, uma coisa muito doida que aconteceu numa das aulas. Nós preparamos tudo, o material, tudo certinho e tal, vamos fazer o ensaio. Tá, beleza, pessoal. Grupo 1. Ah, tá aqui, professor. Trouxe só lá, eu também aqui, tal, lá. Legal. Daí, teve um grupo, uma equipe lá, não trouxemos solo. Sim, vocês querem fazer ensaio de solo sem ter solo, pessoal? Como é que vocês vão fazer? Vão pegar dos colegas? Que feio, né? Era só trazer um pacotinho trazer 1 quilo de terra. Professor, não, calma lá, vamos dar um jeito. Pode pegar uma pá aqui pegar uma vasilha, lá um recipiente? Não, tudo bem, pode. Eu já imaginei o que eles iam fazer, né? Mas eles foram lá no canteiro, na frente da Afonso Pedro, e coletaram a amostra de solo. Eu ia fazer o mesmo. Não é o ideal, não é o indicado. Não, se não tivesse levado, quero dizer. Mas tá bom. Então a gente você vai marcar com a turma, então, né? Vou marcar com bastante antecedência, né? E por favor, vocês me levem solo. Porque o que acontece? Eles pegaram um solo mais superficial. Evidentemente, para eles, os resultados não deram, os ensaios de plasticidade deles deram tudo errado. Por quê? Porque eles acabaram pegando um solo ruim. Né? Então, o ideal, mas eu vou orientar vocês umas 2 aulas antes da prática, eu vou avisar, orientar. E assim, alguém vê alguma dificuldade em levar 1 quilo de solo? Por exemplo, a gente tem aqui 1 quilo, meio quilo já resolve. Tá? A gente tem aqui, olhando pela quantidade de alunos, vai dar 2 grupos. Vocês veem alguma dificuldade nisso, pessoal? Não, nenhuma. Pois é. Eu perguntei para eles, tá? Vocês moram tudo em apartamento? Então, dos 5 alunos, 1 morava em apartamento, os outros 4 moravam em casa. Pensa. Daí, na verdade, um deixou para o outro e acabaram esquecendo e não levaram. Mas daí, para que não perdessem a aula, eu deixei eles pegarem solo. O detalhe é que agora a gente mudou para Guajajaras. E a Guajajaras, até onde eu sei, não tem canteiro perto, né? Ai, essa foi boa, verdade.
Então, ou seja, essa alternativa não é uma alternativa das mais viáveis. Tá? Então, ou seja, na nossa aula prática, nós vamos combinar que nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer o que é o correto. E aí, quando for para ter essa aula prática, pessoal, talvez a gente vá fazer uma inversão até. Na terça-feira, todo mundo tem aula comigo? Eu tenho. Aqui dentro da minha sala aqui, eu acho que todo mundo aqui tem. Se não tiver, o problema é saber se amanhã vai ter mais alguém que vai ter aula com a gente, o Jefferson. Outros alunos. A aula de amanhã é resistência? Não, é projeto arquitetônico. Amanhã eu não tenho essa, não. Eu também não tenho, não. Tá. Não, é que assim, o ideal seria que pelo menos uns 2 ou 3 alunos tivessem essa aula de amanhã. Por quê? Um dos ensaios é o de estufa. E a norma diz muito claro que você deixa em estufa por 24 horas o solo. Só para medir o teor de umidade. Para a gente fazer um ensaio real na prática, tudo certinho, o ideal seria a gente sequenciar, entendeu? Aqui na sala, Jefferson, eu acho que Ana Clara e o Janil tem aula amanhã. E isso eu acho que é certeza. Maravilha. Então. Com você. Não, maravilha. Maravilha, porque a ideia é que a gente faça isso em laboratório. Porque eu até de repente vou ver para quando for, porque a minha ideia é o quê? Eu vou concentrar as práticas em uma semana. E aí vai ter prática daí também dessa disciplina de amanhã, na terça, entenderam? Aí eu faço uma prática que seria, por exemplo, uma apresentação dos projetos no laboratório. E aí vocês tendo a mesma aula, eu dou a chave do laboratório, vai lá, só retira e coleta os dados. Agora a gente pode fazer isso no intervalo também. Seria uma coisa assim, entendeu? Mas isso a gente divide nos grupos e coloca pelo menos alguém que tem aula na terça nos grupos. Mas isso a gente vê lá na frente, pessoal. Fica tranquilo que a gente vai programar. Qualquer coisa a gente filma também, na hora que for lá, né? Filma e passa para os meninos da sala na segunda-feira. Isso, excelente. Excelente. Também é uma ideia. Professor. Oi. Vou fazer uma pergunta. Você está falando aí de voltar. Tem previsão de ter aula presencial? Eu perdi o começo da aula. Não. Nós estamos falando de laboratório. Sim. Tá. Só laboratório mesmo. Isso, da nossa aula de laboratório. Eu já estou programando lá para novembro a aula do laboratório. Por quê? Independente, voltando ou não, para a gente ter essa aula. Sim. Então, e o que acontece? Nós temos o ensaio na estufa é 24 horas na estufa. Sim. Entendeu? Sim. Então, e a nossa aula é segunda-feira, aí só para coletar o resultado da umidade do solo, não tem como fazer isso na segunda. Você coloca na estufa segunda para coletar na terça. Mas essa coleta desse dado é algo que é 5 minutos dentro do laboratório, porque você vai tirar a amostra da estufa e vai colocar na balança. E a balança já vai te dar o resultado. É só anotar. Então é bem tranquilo, bem facinho. Não é uma coisa difícil para se fazer. Né? Mas isso também, assim, não é uma coisa assim, obrigatória, não, eu preciso assistir isso, eu vou ser prejudicado. Não. Simplesmente, a ideia de filmar também é uma ideia bem legal, porque depois filma e coloca no próprio grupo de WhatsApp, que já tem. Eu vi que foi criado um grupo de WhatsApp, os coleguinhas que não estão no grupo de WhatsApp conversem entre si, para que todo mundo fique no mesmo grupo, tá? Que daí fica mais fácil quando a gente tiver que divulgar alguma coisa, agendar qualquer coisa, a gente tem um grupo de WhatsApp. Eu vou entrar lá. Eu te adicionei no grupo, eu mandei o link
dos representantes no grupo de representantes para eles espalharem nas salas. É só cobrar o representante de vocês que eles te passam o grupo. E Quem vocês que é? entram. Ah, tá. Quem tá falando? Luan, Ah. Tudo bem, Luan? Que eu sou nova tudo aqui. bem. Boa noite, Qual que é a sua gente. representante? Eu não sei. É que ela veio de Eu transferência. vim de transferência, então eu sou. Ah, tá. Entendeu? Professor, Oi. Entendi. vou fazer todas as matérias com você esse semestre. É? Que legal. É. Eu não digo se eu digo para você que bom ou que azar. Pois é, também não sei, professor. Semestre passado foi muito bom. Vai ser mais ou menos no mesmo ritmo do semestre passado. Uhum. Você teve pouquíssimas faltas, eu acho que nem faltou. Não. Então, é bem tranquilo para você. Eu sempre digo, para quem vem e assiste as minhas aulas, é muito tranquilo, porque eu procuro trabalhar a disciplina ao máximo em sala, para que vocês não tenham muito trabalho em casa. Então, essa é a ideia, que vocês aprendam em sala sem precisar ficar depois estudando sozinho. Mas aí quem opta, aí também, Vai. né? Então, vamos lá, pessoal. Unidade 1, origem e propriedade dos solos. A nossa primeira aula, ela aborda este tema, tá? Então, a formação do solo. Então, a gente tem que pegar conceitos de geologia para entender. Então, por isso que a disciplina de geologia foi uma disciplina interessante, uma disciplina legal. Ela vem antes justamente para nos fornecer esta base. Ela vem para nos dar esse foco para que a gente consiga evoluir nas demais metas, nas demais disciplinas. Neste caso, a formação de solos, primeiro, antes de entrar no texto aqui, vamos lembrar um pouquinho. O que aconteceu? Como é que foi formado? Como tudo se formou? Eu tenho o choque entre as placas tectônicas e formaram as cordilheiras. Por exemplo, nos Andes. Então, eu tenho uma formação mais recente, né? Eu pego o Himalaia, ela é bem mais nova, bem mais recente. Eu pego o Brasil. O Brasil é considerado um planalto, certo? Então, o que acontece? Eu tenho muitas estruturas de rochas desgastadas. Então, já é uma geologia mais antiga. Então, isso impacta na formação dos solos. A gente viu lá, por exemplo, eu tenho lá rochas, a formação delas, magmáticas. Eu tenho lá intemperismo, vai formar minhas rochinhas sedimentares. Eu tenho lá rochas metamórficas, sob pressão vai se formando. Então, dentro desse contexto, o que é o solo? Nada mais que a decomposição da rocha. Então, considerando países de clima tropical, como o Brasil, né, os processos intempéricos produzem essas camadas de solo. Então, não só considerando que nós somos um país tropical, que nós temos um ciclo forte de chuvas, etc., mas também pela nossa herança geológica de estruturas mais antigas, estruturas das quais vem sofrendo intemperismo há muito mais tempo, tá? Porque é uma lógica. Quanto mais nova a estrutura rochosa, menor foi o ciclo de intemperismo que ela sofreu. Quanto mais velha, maior o ciclo. Então, não é por ser um país tropical somente, é por ser um país tropical constituído de uma geologia mais antiga. Então, a gente estudar essas camadas de solo passa a ter bastante importância, tá? Então, aqui na primeira figura, nós temos um aspecto basalto.
Então, olha a formação das rochas, e daí aqui a gente começa a fazer os links. Então, formação basáltica, derramamento basáltico, e eu tenho a formação posterior do solo. Granito, a mesma coisa. Então, ela vai me originar solo. E aí, aqui o quartzo, lembram? Sedimentar, vai formar o solo. Pessoal, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo desligar o cachorro. Eu fui fechar a porta porque o cachorro estava fazendo bastante barulho. Então, voltando... É igual aqui em casa. Nossa, vontade de matar esse cachorro. Fica latindo que nem louco. Mas tudo bem. Coisa. Então, voltando, pessoal. Então, nós temos muitos tipos de solos e o detalhe é que eu posso encontrá-los simultaneamente. Por quê? Nós temos que lembrar das ações das intempéries. Então, as ações das intempéries, eu vou ter o deslocamento de materiais. Então, eu tenho, por exemplo, numa dada região, uma rocha composta por granito. E ela vai sofrendo processo de lixiviação, ação do vento, ação da água, né? E eu tenho, num outro canto, uma rocha com características, por exemplo, sedimentar. Essas partículas vão sendo deslocadas, levadas a um outro ponto. Ah, professor, mas daí vai formar uma rocha sedimentar. A gente tem que lembrar que a rocha sedimentar, ela vai se formar ao longo de milhares de anos, né? Então, a gente não está falando de um processo simples. Ah, jogou o sedimento ali, ele vira rocha no dia seguinte. Não. Não. Ele vai formar a camada de solo, com o tempo, com a decomposição, ela vai formando camadas, as camadas de cima vão gerando pressão nas camadas de baixo, e aí vai formar o solo sedimentar. Tá? E aí vai formar esse solo sedimentar. Então, é um acúmulo de camadas ao longo dos anos, sob pressão, que forma a rocha. Mas se não forma a rocha, me forma o quê? Meu solo sedimentar. Ok? Então, pessoal, um dos principais produtos desse intemperismo são esses solos residuais, então, formado por esses resíduos dessas rochas que eu acabei de citar. Então, nós temos intemperismos físico e químico, que atuam na rocha, promovendo essa desagregação física da rocha. Então, o que acontece? Então, eu tenho todo um processo de desgaste, da rocha, e a água, ela pode ocorrer a interação com química entre os componentes minerais, fazendo, então, desta forma, o processo químico, tá? Fazendo essa degradação da rocha. Então, essa continuação interpérica nos blocos de rocha vai fazendo com que ela vá se fragmentando, cada vez menor, até um dado momento que a rocha ela desaparece, deixa de existir a rocha, para ter um solo residual. Então, aqui nesta imagem, fica mais fácil a gente entender este processo. Então,
nós temos essa ação desse intemperismo em diferentes regiões. O que vai influenciar? Evidentemente, quanto maior a quantidade de água no solo, maior a formação dessa decomposição, essa degradação, esse processo em si. Então, observem, na figura A, eu tenho um clima temperado. Observa que as camadas, assim, elas são bastante homogêneas. Dá para a gente ver bem a separação aqui, ó, da camada A, da segunda camada B e da camada C, aonde eu tenho o quê? Um substrato, no exemplo aqui de granito, o qual está entrando em decomposição, esse granito, ele vai se decompondo e vai formando a camada B. Consequentemente, a camada B vai formar a camada A. Tá? Então, nesse substrato de granito, eu vou ter ali as características dele vão ser dadas em função do quê? Do que eu tenho de minerais que formavam a minha rocha-mãe. Então, a minha rocha-mãe vai influenciar na formação deste maciço de solo. Tá? Então, são materiais solúveis, carbonatos, e vai formando. Repara, a camada vegetal é uma camada geralmente mais pobre. Clima temperado. Aonde que eu vou ter este tipo de formação? Por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, é bastante comum quando vocês veem aqueles filmes. Nós temos lá filme, tem um filme mostrou lá, o filme de ação, na floresta, tal. Pode observar como é que é a floresta deles. É formada por esse tipo de solo temperado. Ou seja, eu tenho temperaturas muito baixas e eu tenho a característica da própria vegetação. As folhas, elas são uma característica mais pontiaguda. Por que, professor, é assim? Pensa numa mangueira. Né? Todo mundo conhece aqui pé de manga, certo? Sim. Ou uma goiabeira. A folha é larga. Tá? Imagina neve na coitada da mangueira. O peso arrebentaria com toda a estrutura de folhas e galhos da árvore. Então a natureza pensou o quê? Calma lá, que não dá para fazer esse negócio não. Vamos fazer aquela folha de pinheiro, aquela folha fina, esguia. Por quê? Porque a neve se acumula, mas ela distribui o peso e ela consegue suportar a carga de neve. Então, veja, a própria natureza já cria uma adaptação para a vegetação em função do tipo de terreno. Tá? Então, se eu tenho neve, eu vou ter problema. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só vou pegar na internet, pessoal, para mostrar para vocês. Nós temos, além da... Eu dei um exemplo de extremo, né? Mas olha só. Nós temos aqui, ó, a floresta temperada. Mas repare, aqui é mais na Europa, né? Repare, as folhas são bastante finas. Por quê? Porque senão ela não suporta, olha só. Ela não suportaria a carga. Neve. Ó, olha só. Vamos ver se a gente consegue uma imagenzinha melhor da vegetação. Ó, mas são os pinheiros.
Ó, os pinheiros, eles têm folhas bastante finas para suportar a carga. E repare, o solo aqui está com neve, aqui, ó, meia estação. Olha só. Então, nós não temos uma vegetação bem constituída. Ó, uma visão aérea, a gente vê. Isso aqui é bem típica bem típica das imagens de filme. Imagem aérea dos filmes, ó. Olha só. Então, é uma vegetação bem pobre, um solo pobre. Olha. Então, é diferente do outro exemplo. Já vou... Solo árido. Aqui já foi um exemplo mais drástico. Então, vamos colocar aqui Cerrado brasileiro. Que daí a gente tem uma característica de solo um pouco mais adequada até. Ali ele traz na imagem quase que um solo desértico, tá? Mas o solo árido vai se aproximar disso aqui. No nosso Cerrado brasileiro. Então, são características. Olha só. Ah, foi desmatado? Não, é uma característica do próprio cerrado. Próprio cerrado. Tanto que eu posso colocar aqui, ó, a palavra parque, e ele vai trazer, ó, um parque no cerrado, ó. Olha só. Veja, uma vegetação é diferente, com certeza. Ah, mas aqui eu tenho água também e tal. Em alguns lugares, pode ver que a vegetação já apresenta um comportamento bem diferente do que a gente pegar aqui, ó. Partes mais secas, né, ó. Olha só. Então, as árvores são de porte menor. Olha só. Elas têm um porte bem menor, um porte bem mais adequado. E aí, para a gente pegar, a gente pode pegar floresta amazônica. E aqui a gente já pode ver. E o próprio solo. Olha só. Então, eu já tenho uma característica de solo bem diferente. Por quê? Porque eu tenho a presença de água em abundância. Então, eu vou ter uma vegetação com outros tipos de característica. Ok? Então, pessoal, a ideia, basicamente, do que a gente está vendo nessas três imagens é do nosso clima temperado, do nosso clima úmido e do nosso clima seco. Repara que a zona lixiviada, né? Lixiviação, ou seja, um processo de desgaste que vai ocorrendo na rocha, ela já é misturada, ó. Observa que ela não é como no solo temperado. E observa o porte, essa raiz, ela tá um pouquinho diferente do que deveria ser aqui, tá, pessoal? Essa raiz... não. Essa raiz, ela deveria ser uma raiz pivotante. Ela é uma raiz que ela vai descer aqui, ó, tá?
Diferente dessa raiz que ela espalha. Então, são características diferentes das raízes. Isso é característica própria também desse tipo de solo. E aí, aqui a gente tem um solo mais arenoso, um solo de clima seco. Então, o nosso cerrado ele está mais para esta característica de clima seco, mas ele dá uma intercalada com o úmido. Por quê? Porque eu tenho estações muito bem definidas. Eu tenho 6 meses de chuva, 6 meses de seca, tá? Mas ele tende a ser mais um clima seco. Então, esse substrato, esse arenito e calcário vai se decompondo, carbonato de cálcio precipitado vai fazendo essa formação deste tipo de solo. Então, basicamente, nós vimos que a ação das intempéries, mas no clima seco eu vou ter intempérie? Vai ter a intempérie, porque intempérie não é chuva, tá? A intempérie é intemperismo. Vem de intemperismo. A gente tem as modificações das quais o solo está sujeito através da atuação do clima. Ou seja, eu posso ter chuvas e eu posso ter, além da chuva, a ação do vento. Então, isso que vai fazendo esta formação desses solos. Então, aqui, ó, pela descrição que ele traz, no horizonte A, representa uma camada superficial orgânica. Então, ou seja, eu tenho menor quantidade de matéria orgânica depositada, que é a característica da nossa floresta temperada que eu mostrei. Aí isso pega Estados Unidos, pega a Europa, a Rússia, tá? Então eles vão ter mais ou menos essa característica de formação com essa camada superficial orgânica, que ela é proveniente das folhas, galhos que caem e vão se decompondo para formar essa camada superficial. É um solo pobre, ok? Então, na B, a camada de solo residual. Ou seja, aqui eu tenho residual por quê? Porque eu tenho muitos resíduos de rocha sendo misturados ao meu solo, tá? E na C, a rocha levemente alterada. Então, ou seja, aqui, como eu tenho um processo, né, muito mais intemperismo através do vento, eu vou ter uma decomposição diferente. Tranquilo até aqui, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Entenderam? Bom, Tranquilo. Tranquilo, professor, vai indo. Então vamos lá. Então, no assimile, camadas geológicas compostas por solos e rochas transicionais fornecem comportamento geomecânico anisotrópico, isto é, diferente em função da direção que analisamos, acarretando grandes problemas geotécnicos. O que ele quer dizer com isto? Dessas camadas, solos transicionais, ou seja, eu tenho lá no meu solo tropical um solo em transição, né? E aí, o que ele quer dizer? No caso específico, quando eu tiver esse solo em transição, eu tenho um solo que eu tenha ainda bastante fragmentos de rocha presentes. O que acontece? O comportamento do solo, ele vai ser, dependendo da camada que você aplique o carregamento, vocês vão ter um comportamento diferente em dado momento. Em solos 2, vocês estudam, isso fica muito mais claro, em solos 2, quando a gente entra em círculo de Mohr, que é conceito de resistência mecânica avançada. Tá? Lá em resistência mecânica avançada, quando a gente estuda círculo de Mohr, ele traz essas características, essas propriedades para a gente. É bem interessante.
é bem interessante, por quê? Porque lá no círculo de Mohr, a gente vai analisar o estado de tensões. Como assim? Vocês já estudaram resistência dos materiais, certo? Todo mundo estudou resistência, né? Sim. Bom, vamos lá. Então imagine o seguinte. Eu falo de flexão numa viga, flexão simples, ou seja, eu estou aplicando uma carga distribuída sobre uma viga e ela está fletindo, ela está flexionando. Por isso o nome flexão. Simples. Por quê? Porque ela não está associada à compressão, somente flexão, a gente só está analisando flexão, não se trata de um caso de flexo-compressão. Beleza. Quando é a flexo-compressão, é a mesma coisa, só que eu estou analisando o comportamento das minhas fibras. O que vai acontecer? Eu flexionei a parte central da minha viga, ela deformou. Ao deformar, ela gerou uma zona de tração e uma zona de compressão na minha viga. Maravilha! Quando nós levamos isso ao solo, nós não temos somente a camada superficial. Imagine que a gente pegou o nosso solo ali, fez a análise da uma carga aplicada na superfície e também uma análise aplicada na vertical. É isso que ele aborda em comportamento geomecânico. Dá para mostrar isso na internet. É um spoiler do que vocês vão ver em Solos 2. Só um minutinho. Círculo de Mohr. Vamos pegar só uma imagenzinha, mostrar para vocês. Olha só. O que eu estou falando é disto aqui. O nosso círculo de Mohr. E vocês vão estudar isso em resistência avançada para depois aplicar em solos 2, tá? Não se preocupem. Mas ele correlaciona o estado plano de tensões. Ele pega mais ou menos aqui no meio, ó. Opa, peguei e eu vou analisar. Então eu tenho tensões sendo aplicadas neste plano, ou seja, pensa num cubo e eu tenho tensões sendo aplicadas em todos os planos, tá? Deixa eu ver aqui. Agora eu posso pegar aqui, ó, ensaio de tensões aplicada solo. Então aqui corpo de prova. Aqui. Olha só. É igual que vocês viram corpo de prova de concreto. O senhor é parecido? Não, é igual. E o ensaio, olha aqui, não vê. Aham, tá aqui, ó. A gente estuda isso lá depois, tá? Lá na frente. Lá em solos 2. Mas observa, eu estou aplicando tensão sobre o meu maciço de solo, ó. Ah, ele pode ser quadrado? Pode, não quer dizer nada.
tá? Ó, resistência ao cisalhamento, ó. Olha só, ele tende a cisalhar aqui, ó. Ó, o plano de cisalhamento, ó. Ó, no ensaio triaxial. Triaxial, 3 eixos, tá? Que é o que a gente viu naquela figura. Ele aplica, ó, a deformação do cisalhamento, ó. Tá? Isso é solos 2, ok? Não é solos 1. Mas é só para vocês entenderem o que ele quis dizer ali de comportamento geomecânico e para vocês terem uma noção do que vem pela frente. Então, resistência avançada. Professor, é difícil a matéria? É difícil. Quanto é difícil? Junto com hiperestática, são as duas disciplinas mais difíceis da engenharia. São as duas disciplinas mais difíceis da engenharia, tá? Resistência avançada e estruturas hiperestáticas. Isostática, toma cuidado porque é uma disciplina importante. Ela não é tão difícil, ela não é fácil, não estou falando que ela é fácil, mas ela não é tão difícil. Mas é uma disciplina que ela não tem muito conceito. É a aplicação direta dos diagramas. Tenta entender, tenta compreender. Por quê? É sofrimento certo em hiperestática se você não for bem em isostática. Tá? Então, eu estou dizendo isso porque é justamente a minha área principal de atuação, pessoal. Então, eu sei o que eu estou dizendo para vocês não sofrerem. Ela tem cara, a hiperestática, a isostática, pensa numa disciplina tranqueira. Ela tem cara de legal, de fácil e simples. Só cara. Pensa na disciplina tranqueira. A primeira aula você acha super legal, a segunda também. Quando pega a partir da terceira, quarta aula, aí o bicho pega. Então, quando vocês pegarem os diagramas, quando pegarem o diagrama de momento fletor, aí vocês vão aprender a chorar. Tinha uma expressão em Santa Catarina que eu achava muito legal, que é Santa Catarina é colonizado por basicamente italianos e alemães, né? Então, quando a coisa era muito feia, muito sofrida assim, eles falavam, isso é de chorar em alemão. E realmente é de chorar em alemão. Quando você pega os diagramas, porque assim, você olha os diagramas, eles são simples e fáceis. Quando eles puxam mais o nível, nos mais complexos, meu Deus do céu, aí era de chorar em alemão. Né? Então, eu estou dando a dica para vocês não sofrerem tanto. Não se iludam. Ah, professor, é online, fica mais fácil, é mais fácil. Eu posso colar do coleguinha? Pode colar do coleguinha. Mas hiperestática, quem vai fazer isso agora? Hiper é o ano que vem. Presencial. Aí, se você não tiver uma boa base em isostática, você vai chorar em alemão. Eu não sei porquê, mas era dessa expressão chorar em alemão. Mas por que chorar em alemão? Eu perguntei uma vez e fala, não, porque pensa uma coisa feia. Essa foi a explicação. Dando continuidade, então a formação do solo, ela sempre vai ser o quê, pessoal? Uma ação conjunta de agentes ativos do clima, da biosfera, e passivos, o relevo, a forma do relevo, o tempo e o material de origem. Ou seja, eu sempre vou ter um jogo para a formação do solo entre as intempéries que estão ocorrendo. Então, evidentemente, numa região de seca, eu vou ter muito mais influência do vento do que água. Numa região com maior índice pluviométrico, a chuva ela vai ter um papel predominante. E quando ele fala da origem, ele está pensando no quê? Na rocha mãe que vai se decompor. Tá? Aí entra o porquê de entender e o porquê que, se vocês forem puxar lá na memória, disciplina de geologia, professor, eu não lembro que eu comi no domingo, que dirá
o que eu aprendi em geologia. Ok, mas eu marquei e frisei bem a característica, a formação, os tipos de rocha, de onde eram formados. Por quê? Porque a formação dos tipos de rocha lá vão me dar a origem dos tipos de solo aqui. Então, cada tipo de solo ele vai ser sempre um produto dessa ação de fatores. Então, por exemplo, eu tenho a rocha calcária, ela vai ser igual em todos os lugares? Não. Por que não? Porque eu posso ter rocha calcária numa região árida e eu posso ter rocha calcária numa região cal. Então, eu vou ter uma formação, uma componente diferente nessas duas regiões. Por quê? Porque isso é produto da formação. Então, eu juntei a minha rocha tropical, juntei a minha rocha calcária num ambiente com bastante chuva, no ambiente tropical, e a minha rocha num ambiente calcário. Então, ela vai ter um resultado de formação diferente nas duas situações. Tá? E o relevo também vai fazer um papel muito importante. Claro, por quê? Vamos lá. Como é que funciona o fluxo das águas? Aí é conceito de disciplina de hidrostática, conceito básico que vocês aprenderam em hidrostática, que vocês viram provavelmente semestre passado também. O que o professor de hidrostática falou? Como é que funciona? Eu tenho uma diferença de altura que gera uma diferença de pressão, que gera uma diferença de velocidade no meu fluxo. Resumindo, quanto mais planificado for o meu terreno, menor será a ação de desgaste em função da água. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade que essa água vai atingir, né? Porque ela vai acumular energia potencial. Ela vai acumular energia que vai permitir o maior desgaste da rocha e aí, consequentemente, a formação do solo. Então, são características distintas. Então, dentro disso, mas, professor, mas o que isso impacta? Muito, porque se eu tiver baixa inclinação, baixa velocidade, partículas menores serão transportadas. Ao passo que quando eu tenho maior inclinação, maior velocidade, eu tenho partículas maiores também, além das menores, sendo transportadas neste fluxo. Então, são considerações que a gente tem que fazer. Quanto à temperatura em determinada região é elevada, a velocidade dos processos de degradação química são maiores. Claro, a gente sabe a influência da temperatura funciona como outro conceito físico, dilatação térmica, né? Então, quanto maior o meu gradiente, maior a dilatação térmica. Então, há 15 dias atrás, eu estava no Paraná e eu peguei temperatura -4. Pensa que legal. Tá nevando? Não estava nevando. Porque qual que é a característica principal para ter neve? Eu preciso ter condições de chuva. É que eles falam que lá no sul tava nevando, por isso eu tô te perguntando. Nevou em algumas regiões. É que, na verdade, quando você tem o clima seco, né? Que você olha, sabe aquele céu azulzinho, assim, aquela coisa, o céu estrelado e tal. O que acontece? Você não tem a formação de nuvens, você não tem neve, porque a neve nada mais é que o congelamento das partículas de chuva. Então, mas eu já peguei neve aqui no Paraná. Há 3, 4 anos, uns 4 anos atrás, eu acho. Deu uma neve, vou mostrar aqui para vocês. Deu uma frente fria assim horrorosa que nevou. Eu acho que já faz um
um tempo a mais. Acho que foi 14, 15. Neve assim, ó. Olha só que legal. Agora, como diz os mineiros, mesmo sem neve, 4 graus, estava frio demais da conta, só. Ó, então, mas menos 4 é frio, viu, pessoal? Posso garantir para vocês. Posso garantir, é uma sensação terrível. Você vai tomar banho, assim, você liga o chuveiro, a água cai, parece que a água cai queimando na pele, assim. Nossa, é trash o negócio, viu? Você quer só ficar debaixo das cobertas, não quer outra coisa. Então, mas é característica comum do inverno. O que acontece nessa situação? Menos 4, ok. Aí você chega numa época, vamos lá, inverno, menos 4, verão você chega a 36, 37 graus. Então você tem extremos muito grandes, você tem um grande coeficiente de variação térmica, logo você tem um coeficiente grande de dilatação térmica. Então eu tenho calor, eu dei muito calor para o solo, isso não só para solo, construções, para tudo, tá? E aí depois eu tenho um resfriamento muito abrupto. E aí que tá, nesses dias que fez menos 4, chegou a fazer máxima de 12 graus, a mais, né? Então mínima de menos 4, máxima de 12. Então ficou mais ou menos nessa oscilação aí, 16 graus. Mas imagine situações que você tem regiões que é bastante comum. Aqui em BH você olha e, vamos lá, variação térmica 10 graus. Tá? Mas, por exemplo, no Paraná é comum você ter no mesmo dia 20 graus de variação. Você ter, por exemplo, 10, 8, 10, 12 de manhã, 30, 30 e poucos na hora do almoço. Então, isso eu tenho o quê? Maior variação. Essa maior variação acarreta em maior influência na decomposição do solo. É isso que ele traz aqui, ó. Quando a temperatura em determinada região é elevada, as velocidades dos processos de degradação química também são maiores. Então, além dessa variação, ainda você tem em lugares com temperatura mais elevada, essa maior degradação. E aí nós temos essa da região com elevadas taxas de precipitação. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho muita chuva, muita precipitação, ou seja, chuva, eu estou com muita chuva, eu vou ter a remoção de materiais insolúveis, partículas insolúveis no solo, em função do quê? Do próprio intemperismo. A atividade biológica ela também vai influenciar na formação dos solos. Então, como assim? Nós já vimos, eu já expliquei, nós vamos aprofundar, mas nós vimos solos, por exemplo, de origem orgânica, de matéria orgânica, aquela turfa, aquele solo com aspecto acinzentado. O que acontece? Muito alto teor de matéria orgânica presente. É terrível para a construção. É um solo terrível para estabilizar contrapiso, para tudo que vocês possam imaginar, não é um solo agradável de se trabalhar. Tá? E ele, essa
maior quantidade de matéria orgânica vai influenciar na formação do solo. Tá? Então, a atividade biológica, ela vem dessa decomposição. Nós temos atividades do homem causando isso. Então, como, por exemplo, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A gente já viu isso em geologia, eu mostrei, mas vamos lá. Nossos deslizamento de terra. Na verdade, nós estamos chegando, vamos entrar no final de ano nas estações de chuva e vai acontecer o quê? Vamos rezar para Deus, porque não sei o quê e tal, ok. Vamos rezar para Deus, ajuda. Mas ajuda também não fazer esse tipo de coisa, né? Pega um morro com toda a área vegetal, remove e faz edificação. O que vai acontecer? Isso aqui, ó, deslizamento de terra, tá? Então, o deslizamento, ele é consequência, basicamente consequência do desmatamento. Exatamente a ação do homem. Então, o solo também sofre influência da ação do homem, sofre influência da ação do homem, né? Então, ó, olha só, o cidadão vai lá e acha bonito, pega e tira. O que eu tenho aqui? Uma camada de rocha. Então, o meu solo aqui, bom, vamos linkar com a aula de hoje. Eu tenho minha rocha, a minha rocha foi se decompondo, mas ela foi fazendo o quê? Ela foi formando uma camada de solo sobre a rocha, decomposição. Beleza, até aí tudo bem. Só que a gente acabou de ver que eu tenho influência da topografia em função da velocidade da água, ou seja, eu tenho uma tendência maior a desagregar, levar materiais maiores. As raízes das árvores, elas têm a finalidade de travar o solo na rocha. A raiz desce, passa a camada de solo, fixa-se na rocha. Ela trava, faz todo um travamento daquela encosta. Então, a terra não desce porque ela tem quase como um gabião natural formado pelas raízes das árvores e faz com que o solo fique estável. Aí vem o meliante e acha bonito fazer o quê? Remover a árvore. O que vai acontecer? Exatamente o que a gente está vendo na imagem principal. O solo vai descer. Por quê? O que impedia ele era aquele gabião natural, tá? Formado pelas raízes das árvores, que travava o solo. E aí tiraram aquela proteção, automaticamente ocorre o deslizamento. Dúvidas, pessoal? Até aqui, como é que estamos? Por enquanto, de boa, gente. Então, beleza. Vamos fazer os nossos 15 minutos de recreio, então. Vamos por intervalo. Voltamos 8h46. Tá joia? Fechado. Então, Beleza. 8h46 a gente volta para finalizar essa última parte, pessoal. Até. Beleza.
Vamos lá, pessoal, voltando para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá. Então, nós vimos ali, eu mostrei imagens, né? Intervenção humana, desmatamento, reflorestamento, enfim, vão impactar no solo. Então, as partículas, quando elas são degradadas da rocha, elas podem ser transportadas por um agente para um local muito distante da sua formação. Claro, quando a gente está falando de pequenas partículas, o próprio vento faz esse deslocamento. Quando a gente está falando de partículas maiores, a gente está falando, por exemplo, da água. E pode levar a distâncias bastante longas. Eu mostrei em geologia, no semestre passado, os rios de vento, os rios que formavam a Amazônia, daí as nuvens, mas eu mostrei que tinham correntes de poeira que saíam do Saara e se deslocavam até a Amazônia. Então, esse transporte é em função do intemperismo. Então, solos coluvionares são formados por fragmentos de rochas de solo depositado ao longo dos taludes e podem ocasionar movimentos de massa nas encostas, como os escorregamentos. Então, isso que a gente viu anteriormente, aqui ó, seria um tipo de solo, um solo coluvionário. Então, os solos aluvionários são aqueles transportados por grandes volumes de água e compostos por partículas finas e grosseiras. Então, se eu tenho, evidentemente, dependendo do tipo de intemperismo, e ele está associado ao tipo de clima da região, eu vou ter um comportamento do meu solo e o transporte em si que vai acabar ocasionando, né? Então, o vento, ele é um dos principais agentes de transporte e deposição. Então, os solos eles acabam apresentando um aspecto mais arredondado, bem selecionado, consequentemente, eles acabam representando maior condições de risco e quando você tem a água presente em grande volume. Aí a gente remete ao quê? Aqui uma característica lá dos nossos materiais, né? Então, quando eu estou fazendo no concreto, quando eu tenho o solo ou a minha brita, minha areia, um formato muito esférico, muito arredondado, então eu tenho um problema relacionado a esse intertravamento. Então eu tenho que ter uma certa rugosidade superficial, ou seja, o ideal é que ele tenha um grão de formato arredondado, mas que ele tenha rugosidade aparente. Porque se ele não tiver essa rugosidade aparente, ele tende a liquefazer. Então, ocorrer a liquefação do solo, né? Então, o rompimento de barragens está muito associado a isto. Vamos pegar aqui na internet e mostrar a liquefação do solo, que é importante. Então, olha só. Até aqui ele já traz até Brumadinho, com exemplo de liquefação dos solos. Então, na verdade, aqui, ó, ele começa a infiltrar, e ele faz a liquefação. A área, ela perde totalmente essa resistência. Então, esse solo bastante arredondado, ele tende a fazer isso, essa liquefação. Olha só.
solo vai fazer a liquefação, vai se desestruturar. Olha só, o solo se desestrutura completamente pela liquefação. E aqui, ó, uma área com asfalto e tudo mais, mas a camada inferior ocorreu essa liquefação. Evidentemente que depois o que veio foi a lama, que causou toda a destruição. Mas se o fenômeno de liquefação não tivesse ocorrido, não teria ocorrido essa ruptura, né? Então, os solos orgânicos, eles são compostos também de material transportado de matéria orgânica. Os solos lateríticos são ricos em concentrações ferruginosas. A cor avermelhada do solo é dada pela presença de ferro, ou essa característica ferruginosa. A gente viu lá no início, quando nós estávamos estudando os 3 perfis do solo de clima temperado, o solo de clima tropical e o solo de clima árido. Nós vimos a coloração vermelha presente lá no clima tropical. Então, essa coloração, ela é característica de um solo com alto teor de ferro. Então, vai dar essa coloração mais avermelhada, tá? E solo com matéria orgânica, nós estamos falando solo. Ok, mas se eu tenho matéria orgânica ali em decomposição, por exemplo, caiu um tronco de árvore, começou a se deteriorar, se decompor, formar partículas, o vento que leva o solo, evidentemente, irá levar o particulado de matéria orgânica junto. Não faz sentido pensar que ele só o vento vai chegar e olhar, não, você é solo, vem. Não, você é matéria orgânica, fica. Não, ele vai levar tudo. Ele vai levar todo o conjunto. Tudo que estiver disponível, ele vai acabar transportando. Ok? Solos residuais são aqueles provenientes de decomposição e degradação da rocha in situ, que ocorre subjacente, permanecendo no local de formação. Aí que está. Nós estamos falando do quê? Solo, e eu tenho o efeito do intemperismo. O intemperismo do qual ele pode ser ocasionado pela chuva ou pela ação do vento, né, das nossas intempéries. Mas eu estou citando essas duas por consequência da característica do nosso clima. Mas, evidentemente, por exemplo, a neve é uma espécie de intemperismo. A hora que a neve ocorre o derretimento, então aquela água sobre o solo não mais veio da origem da chuva, mas veio da origem do derretimento da neve. Mas ainda assim, o veículo de transporte é a água. E o vento, como a gente pode ter o vento combinado com a chuva, uma forma de tempestade, enfim, ele vai fazer o deslocamento do solo, ok? Acabei de citar uma observação, da qual é extremamente válida. Você, além da questão da decomposição da matéria orgânica e o transporte junto com o solo, ela vai, evidentemente, compor nessa nova formação de solo. E a rocha residual. Na verdade, é quando você tem o solo, a rocha se decompondo, ela vai se decompondo, formando camadas menores. Vamos ver um perfil de decomposição de rocha aqui na internet, para mostrar, para ficar mais claro isso. Ela vai se decompondo. E formando o solo residual. Ou seja, na verdade, própria do... Aqui tem umas imagens mais bonitinhas do que aquela na apostila.
Olha só. Aqui um esqueminha. A rocha-mãe, olha só. Ação dos agentes externos, chuva, vento, ou seja, intemperismo. Material orgânico que eventualmente foi depositado. A rocha-mãe está aqui, ó, ela já começou a perder a primeira camada. A rocha-mãe perdendo mais uma camada, formando o horizonte A, material em decomposição. E aqui a rocha-mãe e sobrando só uma camadinha fina. Ó, essa aqui é bem legal porque ela mostra bem definido, ó. Aqui eu já tenho a rocha fragmentada, ou seja, a rocha-mãe ficou abaixo. Aí, o início do desenvolvimento do solo, a camada orgânica e daí a formação do solo residual. Se ele for proveniente desta rocha, ele será residual. Tá? Então, aqui é interessante a gente observar, tem vários esquemas aqui, ó, a rocha-mãe, ela faz a degradação junto com matéria orgânica e vai formando. Na imagem anterior, essa camada aqui, ó, é a camada de solo agricultável. Então, para a agricultura, é essa camada aqui, é a camada que fica superficial. Aqui, vamos ver, olha o perfil do solo, ó. Olha só. A rocha, aqui é uma rocha sedimentar, ela foi indo, aqui é a camada de rocha e aqui a última é a camada, essa camada vegetal, essa camada que ficou aqui, ó. Vamos ver esse outro aqui, ó, esse bem bonitinho, o gráfico, ó. Mostra a rocha, musgos e tal, que é o que consegue ter por cima da rocha, e olha que isso já é uma camada da rocha decomposta. Opa, decompôs mais ainda, ervas e pequenos arbustos, decompôs totalmente a rocha, eu começo a ter estruturas maiores. Ó. Então aqui eu saio da rocha-mãe, através do intemperismo, que pode ser físico, biológico ou químico, eu chego no solo. Tá? Então aqui, ó, físico, a variação de temperatura, ação do gelo, ventos, químico, a água, reagindo com o solo, e biológico, por quê? Porque eu tenho esses caras aqui que vão se decompor. Ao se decompor, eles se integram ao solo e passam a fazer parte da cadeia. Muito legal essa imagem aqui, ó, ela dá uma visão mais ampla da formação do solo. E essa aqui é didática. Não é tão legal quanto aquela, mas é didática. Tem a rocha-mãe, ela decompõe, aqui forma o solo, e aqui torna-se o solo aqui, ó, ainda com resíduos, ó, né? Então, quando eu tenho esse processo ocorrendo, que é bastante comum, tá? Bastante comum mesmo, esse processo ocorrendo, ó, da minha rocha mãe, que vai se decompondo até chegar nessa camada final, eu tenho um solo residual. Então, ele é formado por o quê? Resíduos da minha própria rocha. Tá? Então, solos residuais, aqueles provenientes da decomposição, degradação in situ da rocha, que ocorre subjacente, permanecendo no local de formação. Ou seja, ele sofreu intempéries? Sim, ele sofreu intempéries relacionadas às 3 intempéries que a gente viu ali, físico, biológico e químico, tá? Mas ele não ocorreu o transporte para outra região. Ao não ocorrer, então, é um solo residual. Ele se formou de resíduos daquela rocha-mãe proveniente. Então, a estrutura da rocha, a origem do solo residual, o solo jovem, o saprolítico, ele vai perdendo essa característica conforme ele vai envelhecendo, se tornando um solo mais maduro. O que vai acontecer nesse processo? Eu tenho a deposição de matéria orgânica. Essa matéria orgânica e o processo em si de degradação da rocha
ele vai avançando, acelerando. Então, ele sai de um solo jovem residual para formar um solo residual maduro. Então, esse é o processo em si de formação do solo. Então, argilominerais expansivos que aumentam ou reduzem de volume pela presença ou ausência de água, alterando as condições do solo. Então, solo argiloso com presença de água. Novamente, solo argiloso. Eu estou colocando as duas imagens aqui, porque isso retrata bem o começo da nossa aula, aquilo que a gente iniciou lá. Lembra que eu falei? Olha, geologia, depois eu venho com mecânica dos solos 1 e solos 2, onde a gente estuda essas propriedades físico-químicas, como é que elas interagem, fazemos os cálculos das propriedades, depois a gente vai para estradas e vai para fundações. E o que eu falei? O solo argiloso, ele faz o quê? Ele expande, ele aumenta de volume em função da deposição da água. A água faz com que ocorra a ligação entre as partículas e forme um maciço que, na verdade, ele é oco. E na imagem de cima mostra bem isso, um solo bem saturado, um volume de água bastante grande, faz com que ele expanda, aumente o seu tamanho. Ao passo que esta água é retirada, nós temos a imagem de baixo, ela é retirada, esse solo seca. Então, ali ficou bem legal, porque mostra os espaços vazios. Imagine, embora essa seja uma foto de cima do solo, imagine que isso aí é um corte no solo. E aqui eu tenho o quê? Partículas do solo. Vamos fazer um exercício de futurologia. Imagina, isso aqui é um grão de solo, grão de solo, grão de solo. Esses espaços que tem aqui, né, imaginando, isso é uma vista superior, ok? Mas vamos pensar nisso como um corte. Porque a representação é a mesma, tá? Então, esses espaços vazios aqui eram o espaço ocupado pela água. Então, o que acontece? Quando eu coloco um veículo sobre o solo, nessa condição, e ele tem água, ele deforma. É o que mostra a imagem de cima. Agora, imagine que essa água secou e eu aplico a carga. Os espaços vazios vão tender a desaparecer. As partículas vão se aproximar. Ao fazer isso, é que, por exemplo, no asfalto surge aquela famosa panela. É assim que surge aquele buraco no asfalto. Ou seja, a presença de solo contaminado. Ou seja, solo, como a gente está vendo aí, argiloso, material inadequado para uma boa compactação. Daí acontece esse tipo de situação de decomposição e degradação do solo. Então, o solo argiloso ele encontra-se sem água nessa estrutura aqui de cima. Então, ele vai formar esse craquelado. Quando eu era criança, eu achava muito legal quando via assim uma imagem, por exemplo, no chão assim, que isso aqui, o solo ainda mais da cor marrom assim, parecia chocolate, ó. Falando para dar fome em vocês, ó. Mas quer ver? Vamos pegar imagens de solo craquelado. Vou compartilhar a tela aqui. Eu estou buscando uma imagem legal.
Ó, olha só. Ó, não lembra o chocolate, ó? Ó, essa aqui, ó. Essa tá perfeita, ó. Ó. Parece chocolate, ó? Daqui a pouco o povo da dieta, professor, eu tô de dieta, não fala, não lembra esse tipo de coisa. Até eu vou fechar aqui. Então, pessoal, para a aula de hoje, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês. Alguma dúvida? De boa, Jefferson. Não, professor, por enquanto é tranquilo. Essa parte é mais tranquila, que essa parte inicial é uma parte mais introdutória. Na próxima aula, só dando um spoiler do futuro, vou mostrar aqui para vocês. A gente aborda tamanho das partículas e plasticidade do solo. Então a gente já entra aqui ó, na nossa famosa curva de granulometria, tá vendo? E daí quando a gente for para materiais, a gente estuda essa parte aqui ó, de areia, essa parte da areia, e vai analisar somente esta parte e essa parte aqui da curva. Ó. Essa aqui ficou minhoca com a curva. Aqui, ó. A gente vai usar esse espaço aqui para analisar a areia lá em materiais. Mas, na verdade, se quando eu vou analisar a brita, eu vou usar esse espaço aqui, ó. Esse aqui. E solos, quando eu estou analisando solos, eu vou usar todo esse espaço aqui. Mas, em geral, a gente, quando for fazer os nossos ensaios de laboratório, vai cair nesta parte aqui. Tá? Vai pegar, na verdade, essa aqui mais ou menos metade do silt, ó. Essa parte aqui, ó. Que é mais ou menos o que vai dar nosso solo, ó. Mas reparem que a curva de granulometria é a mesma para todo mundo. E esse comportamento é de uma curva de boa distribuição. Então a gente já começa a analisar, começa a ver índice de liquidez, plasticidade do solo, e daí começa a analisar a carta de Casagrande. Então tem bastante coisa legal que a gente vai ver. Já começa a falar, introduzir conceitos para daí a gente poder fazer cálculos. E aqui a gente já entra em cálculos. Ó. Na terceira aula já entra essa parte de cálculos. Ok? Pessoal, nossa aula aí até vou parar aqui a gravação. É a nossa aula